A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoa a tua vida, a minha vida. Que Deus abençoa todos os seres humanos da terra, em nome de Jesus. Que Deus possa estar livrando todo o povo da terra, todo habitante da terra de todo mal, porque só Deus, quem compreende, que pode livrar todos nós das afrontas do inimigo, não é verdade? Meus irmãos, eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Mateus capítulo 6, verso 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus fala isso, ele está nos falando que ninguém pode servir a Deus e Mamon é o diabo. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que quando nós servimos a Deus, nós temos que nos dedicar a Deus, somente a Ele. Deus não aceita que nós servimos a Ele e servimos ao mundo. Porque Ele mesmo disse aqui, porque se nós formos nos dividir entre um e outro, ou odiará a um e se dedicará ao outro, ou aborrecerá a um e desprezará ao outro. Amém? E glória a Deus, aleluia. Vou ler aqui de novo. Ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a dois senhores. Por quê? Eu vou explicar por quê. São dois senhores que nós temos que escolher um para nós amarmos. Os dois senhores é Deus e o outro é o inimigo de Deus. Quando você escolhe amar a Deus, você tem que desprezar o inimigo de Deus. Quando você escolhe servir o inimigo, você não pode servir a Deus porque o inimigo não deixa. E quando você diz que escolheu servir a Deus, mas não quer deixar as coisas do mundo, então você vai ficar dividida. E aí Deus quer que você sirva a Ele, mas o inimigo não quer que você sirva a Deus. Você presta bem atenção à diferença? Deus quer que você sirva a Ele. Ele mesmo disse que não é da vontade dele que nenhuma alma se perca, mas que todas sejam salvas. E quando ele fala isso, ele está deixando bem claro que se muitas pessoas não vão ser salvas, a maioria das pessoas não vão ser salvas, melhor dizendo, não é por culpa de Deus, não. É por nossa culpa. Fomos nós que não soubemos escolher. Quando nós escolhemos o caminho errado, o Senhor errado para servir, aí, de acordo com a nossa escolha, nós vamos morar no lugar onde habita o nosso Senhor. Se nós escolhemos amar e servir a Deus e renunciar a nós mesmos, então é lá no céu que nós vamos morar. Mas quando nós escolhemos servir ao mundo, aborrecendo a Deus, então nós vamos habitar onde habita o nosso Senhor, no caso, o Senhor do qual nós escolhemos a servir. E isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção quando nós vamos escolher o nosso Senhor, a quem devemos servir. Porque, como eu estava falando, são dois senhores. O Senhor do céu, Ele é Espírito. Ele é santo, sem mácula, sem pecado. E quando nós escolhemos a servir Ele, nós temos que viver, ser imitadores dEle.
Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Então nós temos que ser imitador de Deus. Muitos podem até falar para você assim, mas depois que matou, roubou, depois que violentou, depois que você fez todo tipo de pecado, cometeu todo tipo de pecado, os quais que aborrecem a Deus, e agora você anda com a Bíblia na mão, dizendo que você está mudado, não aceita. Não aceita, porque se você cometeu esses pecados, mas agora você se arrependeu e decidiu andar com Deus, aceitar o perdão de Deus, pois você está perdoado, pode crer nisso. Você está perdoado, não aceita ninguém te dizer que não tem mais jeito para você. Porque Deus está dizendo que tem jeito para você. Deus está dizendo que te perdoou. Ele disse que após o arrependimento de coração, ele disse que lança todos os teus pecados no mar do esquecimento e nunca mais se lembrará deles. Aí quando o inimigo vem dizendo assim, que você já pecou demais, que não tem mais jeito, agora é tarde para você voltar atrás, não crê nele não. Crê em Deus, nessas palavras que Deus te falou agora, que tem jeito para você. A palavra de Deus diz que tem jeito sempre para nós e que Ele está pronto para perdoar. Basta que venha o arrependimento. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que por mais que você tenha pecado, mas se você estiver no leito da morte, antes de dar o último suspiro, se vier o arrependimento de coração, Deus te perdoa? Quanto mais agora que você está tendo a oportunidade de se arrepender e mudar todas as tuas obras, as obras que eram más antes, agora você vai fazer obras boas. Aí sim é que terá arrependimento, é que terá perdão e você tem a oportunidade de receber grande o galardão no céu, porque Ele não vai mais se lembrar dos seus pecados, mas Ele vai se lembrar do pecador que se arrependeu, que está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi para isso que Jesus veio. Veio para lavar o pecador de todas as suas manchas de pecados e oferecer uma nova vida. Uma nova vida de uma pessoa arrependida, que não quer mais viver uma vida pecaminosa. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Todas essas coisas, se você observar, se você viver elas, você vai ver a diferença do agir de Deus na tua vida. Não desista. Não desista de lutar pelo teu perdão, pela tua salvação. Porque se você persistir, você vai ver e descobrir em Deus uma nova vida, uma vida renovada, sem pecado, uma nova vida com Deus, abençoada, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te perdoar. Basta que você dê ouvido à palavra de Deus. E quando Ele diz não pode servir a dois senhores, aí você não pode mesmo. Você pode servir a Deus e pode servir ao mundo, mas a dois não pode, porque os dois senhores são inimigos um do outro, assim como também a tua carne é inimiga do Espírito de Deus que há em você. Quando você quer fazer a vontade do Espírito, a carne se opõe ao Espírito. A carne diz que não, que você não deve fazer a vontade do Espírito. E o Espírito está ali, tocando, falando, dizendo, sim, você deve sim fazer o que é bom. Você deve sim se arrepender. Você deve sim deixar o pecado. Você não pode pecar. O Espírito está te falando isso e a carne se opondo, dizendo que você não deve fazer a vontade do Espírito, para que você não possa ser você mesmo, fazer a sua vontade. Por isso que a tua decisão
tem que ser uma decisão firme, uma decisão que você saiba mesmo o que está fazendo. Tudo que é mal, você diz não. E o Espírito Santo te ajuda a ter força para renunciar ao pecado e você ser uma pessoa que agora serve ao Deus de Israel, ao Deus do céu. Uma pessoa renovada, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece, você vai ter força. Força para dizer não ao pecado, porque quem está ali falando com você, dentro de você, é o Espírito Santo de Deus, te dando força, te dizendo, isso é pecado, você não vai mais fazer. Isso é certo, é isso que você deve fazer. Amém? Então, a palavra de Deus, ela não deixa sombra de dúvida. Quando houver sombra de dúvida na tua vida, falando contigo dentro do teu coração, você pode ter certeza que não vem de Deus. Pode repreender, em nome de Jesus, porque não vem de Deus. Porque o que vem de Deus não deixa dúvida. Teu coração se abre, se alegra por saber que é Deus quem está falando com você. O teu coração, o teu espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em você, vai identificar o que vem de Deus e teu coração se alegra por saber que aquilo que vem falando dentro do teu íntimo, dentro do teu ser, é de Deus. E aí não deixa sombra de dúvida não. Aí você será realmente um servo temente, um servo obediente, um servo que serve realmente só a um Senhor que é Deus, que é o único que merece, é o único que é digno do teu servir, da tua adoração, de tudo quanto você tem, ser para louvar a Deus, para exaltar a Deus. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus te abençoe em nome de Jesus.